Pessoal, tudo bem? Márcio Antunes, professor, consultor e tradutor e intérprete aqui na Império Com. A dica gramatical de hoje é bem interessante. Falaremos a respeito do tópico gramatical Present Perfect Continuous, mais o verbo to paint. Estudaremos hoje o efeito da estrutura juntamente com o verbo, que é classificado como um verbo de ação, porque o verbo to paint, pintar, é um verbo de ação, ele é um verbo executável. Tudo bem? Portanto, eu gostaria muito de que vocês prestassem atenção para que logo após tenhamos condições de fazer uma análise, tá? Portanto, a frase é esta aqui, ó. Prestem atenção. I have been painting my room. I have been painting my room. Bom, a questão agora não é uma questão de tradução, é uma questão de interpretação. Por quê? Porque a frase ela pode ser traduzida, tá? Trabalhando sentidos diferentes. Por quê? Veja bem, você pode traduzir I have been painting my room como eu estive pintando o meu quarto, ou eu tenho estado a pintar o meu quarto. Vocês notam que realmente existe uma diferença no comparativo com a língua portuguesa, porque a estrutura dentro da língua inglesa ela não altera. É bem interessante a análise que estaremos fazendo agora. Porque veja bem, ó, quando você trabalha a ideia, tá? I have been painting my room, dizendo eu estive pintando o meu quarto. Veja bem, qual é a ideia que você passa? Você pode estar dizendo que você concluiu, tá, a pintura, ou que você, por exemplo, podia estar no meio do processo. Ou seja, a pintura não foi concluída. Eu estive pintando o meu quarto. Então, ou seja, você podia ter concluído como podia até então estar no meio do processo, ou seja, uma ação começada, porém não terminada. O que é bastante interessante, porque nesse caso você está falando, tá, não de quem pratica a ação, e sim do resultado. Porque a estrutura do presente perfeito contínuo, ela pode falar tanto do resultado ou de quem se encontra em estado praticando a ação. É muito interessante essa análise do presente perfeito contínuo, porque se você diz estive pintando o meu quarto, nesse caso você pode estar passando a ideia de que você concluiu a pintura ou de que você se encontra no meio do processo. Ou seja, você ainda está pintando ali. Ou seja, você não terminou a pintura, você está falando da atividade. Agora, porém, quando você trabalha a ideia de que eu tenho estado a pintar o meu quarto, aí você não está falando da atividade em si, e sim do movimento contínuo, do estado de movimento contínuo da qual você se encontra. Aí você fala de você. Você não está falando agora da atividade, porque se você diz eu tenho estado a pintar o meu quarto, você está falando da pessoa que se encontra em estado realizando ou praticando a ação. Agora, se você diz eu estive pintando o meu quarto, aí você fala do resultado, que pode ter sido concluído ou não. É muito interessante isso. Portanto, a dica que eu dou é que normalmente, tá, quem busca fluência na língua inglesa deve tomar bastante cuidado com a estrutura, e não somente com a estrutura, mas com o verbo que está sendo trabalhado juntamente com a estrutura. A minha recomendação é que você estude o efeito do verbo, não somente a estrutura, estudar a característica do verbo para saber como passar a ideia para quem não fala a língua portuguesa. É bem interessante isso, é uma dica legal para quem hoje busca fluência na língua inglesa. Nos próximos vídeos eu estarei citando outros exemplos com outros verbos utilizando esses dois tópicos gramaticais, ou seja, o presente perfeito contínuo, certo? E também um outro tópico gramatical que eu também considero muito importante para melhorar a compreensão de quem busca fluência na língua inglesa, que é o presente perfeito. Tudo bem? Eu sou Márcio Antunes, professor, consultor e tradutor e intérprete aqui na Império Com. Até o próximo vídeo.